Você sabe interpretar a palavra de Deus, a Bíblia? Como um católico deve interpretar a Bíblia? Muitas vezes nós somos questionados pelos protestantes de que nós não seguimos a Bíblia, de que tal e tal versículo não está de acordo com a doutrina da igreja, etc. E talvez a gente fique perguntando, mas e aí? Como é que eu vou saber interpretar a palavra de Deus? Será que se eu ler a palavra de Deus, eu vou conseguir interpretar corretamente? Aonde é que está a interpretação correta da palavra de Deus? Então, se esse assunto te interessa, se você gosta da Bíblia e você quer saber sobre isso, então me siga até o fim e eu peço que você deixe o seu like preventivo aí para divulgar o nosso vídeo. A primeira coisa que nós precisamos colocar em mente é que nós, católicos, nós temos 3 fontes da revelação. A nossa fé ela se baseia sobre um tripé. Qual é esse tripé? A palavra de Deus, a sagrada tradição e o magistério da igreja. As fontes pelas quais nos chegam a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo são essas 3. Foi assim que Jesus deixou. Foi assim que Jesus quis que a verdade chegasse até nós. Nosso Senhor não deixou um livro escrito. Os apóstolos não tinham um livro escrito. Por décadas, podemos dizer, por muitas décadas, talvez por séculos, os cristãos não tiveram um livro escrito. As pregações dos apóstolos não se baseavam em textos, mas se baseavam no testemunho deles. Eles viram Jesus ressuscitado, eles conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo e eles nos transmitiram aquilo que eles ouviram da boca do próprio Jesus, aquilo que eles testemunharam com seus próprios olhos. E com o passar do tempo, estas memórias dos apóstolos foram compiladas em escritos que muito posteriormente, séculos depois, a Igreja Católica, com a ajuda do Espírito Santo, discerniu quais seriam os livros inspirados pelo Espírito Santo e aqueles que não eram inspirados pelo Espírito Santo, embora fossem livros bons, alguns não tão bons. Então, por séculos, inclusive, os cristãos tinham esses livros, que não são só esses do Novo Testamento, tinham outros escritos que eles tinham em grande consideração, mas a própria Igreja Católica definiu quais eram os inspirados pelo Espírito Santo, quais eram considerados palavra de Deus. Daí a gente já entende que a Bíblia não é a única fonte. Existe uma autoridade dada por nosso Senhor Jesus Cristo, que definiu inclusive o que era a Bíblia, quais eram os textos da Bíblia. Que autoridade é essa? O magistério da igreja. E o outro tripé que eu falei é a sagrada tradição. Então, foi-nos transmitida a fé pela palavra escrita e pela palavra oral, pela transmissão oral, pela tradição apostólica, aquilo que foi o testemunho dos apóstolos. Então, esse conjunto, a palavra de Deus escrita, o magistério da igreja e a sagrada tradição são os pilares da nossa fé cristã. A nossa fé cristã se baseia nisso e não pode não se basear nisso. Se alguém disser que basta a Bíblia, automaticamente esta pessoa está caindo em contradição, porque a Bíblia nos foi dada pela igreja. Então não basta a Bíblia, porque foi a própria igreja que definiu qual era a Bíblia, que livros seriam a Bíblia, a palavra de Deus. Mas no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como interpretar a Bíblia. Eu acho que eu já dei a resposta. Nós não temos autoridade para interpretar a palavra de Deus. A Bíblia nos chega a nós, a todos nós, como um tesouro preciosíssimo. Ela é sagrada, ela é um dom de Deus que foi nos entregue pelo Espírito Santo, que inspirou os hagiógrafos, os escritores sagrados, e através dela nos transmite a palavra de Deus, mas ela não deve ser interpretada por nós. Então preste atenção no que eu vou explicar agora, me acompanhe. Nosso Senhor disse no Evangelho
de Lucas, capítulo 10, versículo 16, referindo-se aos apóstolos: quem vos ouve é a mim que ouve, e quem vos rejeita é a mim que rejeita. Nosso Senhor diz que nós devemos ouvir os apóstolos como se fossem Ele mesmo. Ele dá a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E este mesmo poder, esta mesma autoridade, Jesus conferiu aos apóstolos. Vamos ver o que ele diz já no finalzinho do Evangelho, na sua despedida, já na sua ascensão. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Ao verem-no, adoraram-no, mas houve alguns que duvidaram. Aproximou-se Jesus e falou-lhes nestes termos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, doutrinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos mandei. Sabei que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vejam que esse trecho do Evangelho é uma preciosidade. Primeiro porque Nosso Senhor diz que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele reassume o trono, a sua autoridade divina. Ele é o onipotente. Aqui mostra os discípulos que se prostram diante do Senhor, reconhecendo a sua divindade. E nós escutamos da boca do próprio Salvador aquelas palavras que manifestam a missão da igreja na pessoa dos apóstolos, daqueles que seriam os líderes da igreja, daqueles que seriam os pastores da igreja. E hoje, como todos nós sabemos, os sucessores dos apóstolos são os bispos. Cada apóstolo foi ordenando um sucessor e sucessivamente no tempo até chegar ao bispo da sua diocese. Se você gostaria de conhecer um apóstolo, saiba que quando você vê o seu bispo, você está vendo um sucessor dos apóstolos. Cada bispo é, de fato, historicamente, comprovadamente, um sucessor dos apóstolos. E Nosso Senhor dá aos apóstolos esta missão: ide, doutrinai todas as gentes, ensinai todas as gentes, evangelizai todos os povos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando a salvação através do sacramento e ensinando-as a observar tudo o que vos mandei. Então a missão da igreja, na pessoa dos apóstolos e nos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, que é o magistério da igreja, é ensinar aquilo que Nosso Senhor transmitiu a eles. Mas Jesus também acrescenta uma promessa importantíssima, porque esta promessa que está aqui, este versículo da Bíblia que está aqui, comprova que nós estamos na verdade. Quando Jesus diz aos apóstolos: sabei que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Nosso Senhor está presente na sua igreja. O Espírito Santo está assistindo, cuidando, iluminando o magistério da igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o tesouro da fé, ele é recolhido, ele é cuidado, ele é vigiado, ele é transmitido pelo magistério da igreja com a assistência do Espírito Santo. E quem nos promete é Nosso Senhor. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é até o século XVI, quando surge Lutero, ou quando vão surgir outros hereges, porque Lutero não foi o primeiro herege, houveram tantos outros hereges antes de Lutero, Ário, Nestório, etc. Então, na história da igreja, e depois se você quiser conhecer a história da igreja, a gente pode aprofundar um pouquinho isso, houveram tantos hereges, e depois dele tantos outros que escolheram interpretar a palavra de Deus fora do magistério da igreja, que escolheram acreditar naquilo que eles achavam e não aquilo que a igreja ensina. Então nós leigos, na verdade, vocês leigos, mas eu me incluo também
como sacerdote. Nós não temos autoridade de interpretar a palavra de Deus. Então, o que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, a Bíblia, para nós, serve para a oração. Nós ouvimos a voz de Jesus, a voz de Deus, através da palavra. Então, a palavra de Deus é a voz de Deus que nos fala. Quando nós ouvimos o Evangelho na missa, as leituras na missa, quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz do próprio Deus, que nos vem na sua liturgia, na liturgia da Santa Igreja. Mas eu, na minha casa, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a leitura orante da palavra de Deus. Não interpretar, mas deixar que Deus fale ao meu coração. Uma coisa também que você pode fazer e que eu aconselho, quero deixar essa dica aqui, se você quiser aprofundar, conhecer o que é que a igreja explica da palavra, uma coisa muito simples, você vai pegar uma Bíblia séria, uma Bíblia de estudos. Por quê? Porque na Bíblia de estudos, ou seja, com notas de rodapé, vão ter textos, vão ter explicações dos professores de teologia. Os professores de teologia, os teólogos, eles são autorizados pelo magistério da igreja para ensinar a palavra de Deus. Padre, que Bíblia você me sugere, Que Bíblia o senhor me sugere para eu estudar, para eu conhecer a interpretação da igreja? Olha, existem várias, Eu não quero pecar aqui dizendo uma ou não. Eu vou dizer o que é que eu prefiro. A Bíblia de Jerusalém é uma excelente Bíblia, com excelentes notas de rodapé, com excelentes introduções. Então, quem tem a Bíblia de Jerusalém, eu aconselho, eu gosto muito. E essa outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo, inclusive é uma Bíblia bilíngue, em latim e português. E essa Bíblia, ela é anotada pela Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, que é uma faculdade séria, com teólogos muito renomados. Então, o que vai ter aqui de notas de rodapé, de explicações do texto, são interpretações legítimas da Santa Igreja Católica, com a autoridade da Santa Igreja Católica. Então, lhe aconselho essas duas Bíblias, mas podem ter outras, mas essas duas para ficar só com duas, Então, mas eu queria fazer um trato aqui com você. Eu falei sobre ler a palavra de Deus em oração, falei naquela sequência sobre a oração. Então, se você não viu os outros vídeos sobre vida de oração, eu vou deixar aqui a playlist para você assistir todos. Vale a pena, são vídeos curtinhos para a gente aprender a rezar, principalmente nesse momento agora que a gente está em quarentena, a maioria de nós está em casa, então nós devemos nos esforçar por rezar mais e rezar melhor, Então, eu queria fazer um pedido aqui para você. Se você quiser que eu ensine como fazer a leitura orante da Palavra de Deus, ou seja, a Léxio Divina, coloque aqui nos comentários, coloque aqui a sua sugestão de vídeo, a sua sugestão, para que eu possa fazer um vídeo explicando, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não faz parte da nossa paróquia virtual, estamos chegando agora a 150 mil inscritos. Então, convido você a fazer parte, venha fazer parte dessa grande família. Veja os nossos vídeos, as nossas playlists de catequese, de formação católica. Então, Deus te abençoe, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.